Olá, empreendedor, olá, empreendedora, sejam bem-vindos ao canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy. Muita informação, com muito conteúdo para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa fazer a melhor gestão do seu negócio e fazer a sua empresa prosperar. O canal da NTBA conta com o oferecimento da construtora Miramar. Mais de 49 anos construindo um patrimônio sólido para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa encontrar aquele cantinho gostoso, para ficar com muita segurança, tranquilidade, muito conforto para viver com a sua família. Fique atento aos novos lançamentos da construtora Miramar. Com apoio também de NNA Santos Consultoria e Projetos, a consultoria que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. Trate sempre a assessoria, a consultoria, o acompanhamento de um bom profissional que vai lhe auxiliar na gestão e nos rumos que você, empreendedor, que você, empreendedora, vai fazer para o seu negócio. Também com o apoio de Now Business Solutions, a empresa que faz para você, empreendedor, para você, empreendedora, a gestão tributária, fiscal e financeira do seu negócio, para que você possa concentrar a sua energia em fazer bons relacionamentos, em gerar novas vendas, aumentar o seu faturamento, fazer a sua empresa então prosperar. No episódio de hoje nós vamos ter uma conversa muito gostosa, muito especial, com um habitué nosso, com um amigo, com uma inteligência, com uma capacidade e sabedoria muito grande. Mas antes de a gente ir para a nossa conversa no café, eu gostaria aqui de fazer uma rápida reflexão. A nossa casa é o planeta Terra. Por mais que nós, seres humanos, talvez sejamos aí uma raça que está forjada para buscar novos horizontes. Nós sempre, desde o início da nossa existência, sempre olhamos para o céu, sempre olhamos para as estrelas, sempre olhamos para os outros planetas, sempre imaginamos como seria viver fora da Terra. Mas, por mais que a gente tenha o avanço, o desenvolvimento tecnológico, hoje seguramente há uma corrida não só por parte de governos, mas também de empresas do setor privado, na busca de ofertar novas experiências fora do planeta Terra para aqueles que podem, então, gozar desta oportunidade. Mas eu estou fazendo essa ilação de viajar para outros países, ou melhor, de outros planetas, mas para compreender que o nosso planeta Terra, ele tem que ser cuidado cada vez melhor. Não é à toa que a gente, dentro aqui do canal da NTBA, abre espaço para que a gente discuta os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. As ODS. São 17 que foram preconizadas pela Organização das Nações Unidas, que foram todas elas, todos os países do mundo foram signatários desse documento. Então há um comprometimento para que as soluções possam ser encontradas de maneira coletiva, de maneira duradoura e de maneira que possa fazer com que algumas mudanças que vieram acontecendo ao longo dos tempos na nossa casa, no nosso planeta Terra, possam ser atenuadas. Evidentemente, algumas nos parecem até irreversíveis, mas nós temos todos nós o compromisso e o comprometimento de deixar para as futuras gerações algo que melhor e de melhor do que encontramos ou que estamos usufruindo. Esse é o nosso compromisso, é meu. Estou aqui diante de você, empreendedor, diante de você, empreendedora, no canal da NTBA. É de você, junto à sua empresa, junto aos seus colaboradores, junto à sua família, junto à sociedade, à comunidade a qual você pertence, gerando oportunidades de trabalho, gerando renda, gerando crescimento econômico do seu bairro, da sua cidade, do seu estado e do seu país. Então é importante que a gente faça, assim, cada vez mais essa reflexão de que naquilo que for possível, por menor que seja uma atitude, essa atitude pequena somadas a outras atitudes pequenas tem condição de transformar a situação
talvez não tão positiva, que em alguns lugares e algumas situações não estão bacanas hoje em dia. Então essa é a nossa responsabilidade de sermos agentes de transformação, não só da nossa economia, não só da nossa sociedade, mas também agentes comprometidos com um futuro melhor, com a sustentabilidade e com o meio ambiente. Nesse momento, vamos para aquela conversa gostosa, aquele cantinho gostoso do seu canal da NTBA, a nossa conversa no café. Olá, empreendedor, olá, empreendedora, aquela conversa no cantinho gostoso do seu canal da NTBA, a nossa conversa no café, recebendo o nosso convidado habitué, além de ser geógrafo, especialista na área ambiental, um ser humano com todas as letras em caixa alta, não estou berrando, não estou falando mal, estou dizendo que esta pessoa que está aqui conosco é um ser humano singular, que tem uma sabedoria, que tem uma vivência e que, eu diria assim, uma doçura para poder passar a informação, o seu conteúdo, a sua experiência para você, empreendedor, para você, empreendedora, e para você que nos acompanha através do canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy. Seja bem-vindo, Fernando de Gaspari. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Bondade sua, Alexandre. A recíproca é verdadeira. Bondade não, Fernando. Já diria o ditado, dê a César o que é de César. Né? Então a gente tem que render os tributos, sim, a profissionais que têm um comportamento, que têm algo diferenciado para poder promover para a sociedade, Fernando. Porque muitas vezes a gente sabe, você conhece isso também, tanto como nós conhecemos, profissionais que têm uma capacidade, uma inteligência, uma capacidade criativa muito grande, só que não compartilha com o próximo, né? Não promove, né, situações que possam fazer com que as pessoas ao seu entorno, né, as pessoas que estão ali convivendo com aquela pessoa, com aquele personagem, que gravitam, possam também crescer e se desenvolver. E você é o contrário disso. Estar próximo a você são sempre conversas muito inteligentes e ficamos muito felizes aqui. Eu tenho convicção que quem nos acompanha pelo canal da NTBA sempre fica muito feliz com as suas reflexões. E que hoje não vai ser diferente, né? Falando aqui das ODS, falando aqui dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mais especificamente a ODS número 13. Exato. A ação contra a mudança global do clima, Fernando. A natureza muda, mas parece que tem um dedinho do homem aí, não tem? Então, a natureza passou por diversas transformações, né, Alexandre? Veja bem, nós tivemos inclusive a era do gelo, né? Então as coisas foram transcorrendo de maneira natural. Mais recentemente, a ação do homem tem provocado essa mudança muito drástica, assim, muito perturbadora, é muito prejudicial ao ser humano, que não é natural, não é verdade? Quando é natural, tinha que acontecer, mas a ação antrópica tem realmente extrapolado os seus afazeres aí e mudando o clima, alterando o clima, prejudicando o clima, e, consequentemente, prejudicando quem? As pessoas, a humanidade. É o ser humano que tem a capacidade de prejudicar a si mesmo, né? É a espécie que se prejudica a si mesmo. E quando a gente fala dessa ODS número 13, Ação contra a Mudança Global e do Clima, na verdade nós estamos falando de tomar medidas urgentes para combater, então, essas mudanças climáticas e os seus impactos, né, Fernando? Exatamente. É isso que nós iremos discutir agora, né, Alexandre? Tem diversos itens para nós abordarmos aqui, não é verdade? Então, as mudanças climáticas, aqui usando esse conteúdo que você trouxe para a gente discutir aqui com o nosso empreendedor, com a nossa empreendedora, mudanças climáticas são as alterações no estado do clima da Terra que persistem por um período de tempo. Exatamente. Né? Esse fenômeno de mudança, como a gente já destacou aqui, que foi observado em toda a história da Terra, pode ter, então, origem natural ou antrópica. E aí é que entra o dedinho do ser humano, né? Por isso que você já disse agora há pouco que essas mudanças têm ocorrido de forma mais intensa em razão da ação do homem. Exatamente. Na medida que o ser humano vai evoluindo, ele vai interferindo, ele vai criando, digamos assim, novas máquinas, novas descobertas, só que ele também vai interferindo no clima, né?
Antigamente, a indústria, as coisas não eram tão evoluídas. Mas agora, não, agora com toda a inteligência do homem, ele tem provocado muito mais mudanças de uma forma mais acelerada do que deveria acontecer, né? Perfeito. Quando a gente faz essa observação, Fernando, é interessante, porque daqui nós estamos falando de pensar de maneira criativa, inovadora, diferente, para tentar mitigar esse problema, né? Porque você lembra, nós tivemos a evolução da inteligência humana, né, principalmente na atividade industrial. Nós já fomos capazes de até poluir mais do que poluímos hoje, só que numa quantidade menor, né? A intensidade de poluição de uma fábrica, né, durante o início do processo da Revolução Industrial, passando pelo finalzinho do século XVIII, XIX e XX, numa sua boa parte, nós sempre tivemos uma capacidade poluidora muito grande. Só que como eram pequenas, né, a quantidade era pequena de unidades fabril, você ainda tinha um contraponto. Hoje, por mais que a gente possa encontrar o caminho da eficiência, né, buscando soluções inovadoras para poluir menos, por exemplo, mas o fato de termos a indústria dissipada pelo mundo inteiro, o consumo muitas vezes feito de maneira desordenada pelo mundo inteiro, aonde os impactos hoje são mais doídos, né, Fernando? Então, o homem nunca se preocupou com isso. Na medida que as indústrias, vamos falar das indústrias, né, que poluem bastante, foi crescendo, eles não tiveram essa preocupação. Essa preocupação é mais recente, quando eles começaram a perceber o que está acontecendo no mundo. As mudanças climáticas estão afetando a humanidade. Daí eles começaram a pensar e tentar resolver essa situação, procurar respostas. Por que está acontecendo isso? E, consequentemente, procurar o quê? Soluções, né? Muitas soluções foram encontradas, outras ainda não. Eu acho que a gente tem aí algumas questões, por exemplo, que envolvem a utilização de energia limpa e renovável, né? Ainda que é interessante, né, principalmente no Brasil, nossa matriz energética, ela tem a supremacia hidráulica, né, através das hidrelétricas. Só que, por um lado, isso é interessante, porque é uma energia renovável, que é a água. Por outro lado, os impactos ambientais que demandam a construção de uma usina hidrelétrica, com a formação dos seus lagos, né, e tudo aquilo que você tem de alteração no bioma, isso acaba também tendo um impacto muito sério na mãe natureza, né? Então, ao invés de a gente simplesmente enaltecer a nossa matriz, que é melhor do que muitos países do planeta, sim, né, que se utilizam de usinas termoelétricas à base de carvão ainda, né, e de outros materiais de queima, né, a energia nuclear, que poderia, e de fato é uma solução, no entanto, ainda a gente não consegue ter plena segurança de como fazer o manuseio dessa poderosa fonte de energia que é a frição atômica, né, que a gente faz a partitura das moléculas, porque ela também gera um passivo, Fernanda, um lixo atômico, né? Que por mais que o homem crie, né, a gente tem um exemplo norte-americano que enterra na montanha, né, os tonéis com os resíduos, né, oriundos das usinas atômicas, né, porque por mais que você tenha ali de fato uma pequena partícula gerando uma quantidade enorme de energia para aquecer a água, para que possa então, através do vapor, fazer a movimentação das turbinas, que é assim que funciona uma usina atômica, né, não é... Ah, não, você põe lá a pastilha de urânio enriquecido e ela vai gerar... Não, ela não gera nada, ela só gera o calor, que por sua vez faz o uso da água através da vaporização da água por pressão, fazer movimentar, né, as turbinas. O problema está nos rejeitos e está na segurança dos equipamentos, como a gente já viu acontecer em situações naturais, né? Lá no Japão, por exemplo, Japão, né? Tsunami, né? Com um terremoto, depois sucedido por um tsunami, e a gente teve uma situação bastante crítica, né, na usina de Fukushima, lá no Japão. Então, diferente, olha só, hein? Diferente do acidente de Chernobyl, onde as perdas humanas, a contaminação do solo é imensurável.
E a gente tem ali no coração da Rússia, né, Fernando? Praticamente uma cidade toda ela estruturada, fantasma. E que vai levar milhares de anos até que a própria natureza possa absorver toda aquela radiação que ali está e a gente voltar a ter condições de sobrevida. Então, falando do Japão, como nós falamos também que o homem tem procurado soluções, recentemente apareceu aí uma reportagem que aquela usina foi recuperada, a água está sendo tratada, tá? E o que aconteceu? O ministro lá do Japão, ele para provar que a água é potável, não faz uma humanidade, ele mesmo pegou a água e tomou, né, na frente de todo mundo para dizer que eles encontraram uma solução. Mas mesmo assim tem gente que não acredita, né? Mas Espero que aquela água seja água dali mesmo, não a água mineral que foi colocada ali na mangueirinha. Né? Como é o Japão, eu até acredito, viu, Alexandre? Porque é um país muito sério, né? Não tenha dúvida, mas você está citando um exemplo dessa água, é muito importante para quem conhece, né, um dos principais polos petroquímicos do país, que é Cubatão. Existe uma unidade de produção de cloro, que é a Unipar Cloro, que todo o processo da água que é usado para resfriamento dos seus equipamentos passa por um processo de tratamento que acaba desaguando num aquário, com peixes vivos. Com peixes vivos que a pessoa pode ver. Lá os peixinhos, né? Nadando. O problema vai ser se aqueles peixes deixarem de nadar e aparecerem boiando. Então, na verdade, você tem a própria natureza sendo utilizada como um referencial, né, de acompanhamento da qualidade de como eles vêm sendo tratado aquele resíduo que depois volta para o Rio Cubatão, né, circulando para que a gente possa ter a vida aí seguindo. Mas vamos discutir aqui um pouquinho, Fernando, alguns impactos da natureza, né? A gente tem aqui talvez um que é sentido por todos nós, que é o aumento da temperatura global do planeta, né, Fernando? Então, dizem os cientistas que esse aumento da temperatura é justamente causado pela ação do homem. Muitos cientistas concordam com essa tese, outros já não. Nós temos diversas opiniões, não é verdade? Então, eles acham então, que o próprio homem, na sua ação assim, impensada, tem contribuído para o aumento da temperatura de uma maneira geral no planeta. E nós estamos vendo alguns resultados por aí, né, Alexandre? Veja bem, nós vamos discutindo aí ao longo do programa. Acho que um dos pontos que você está colocando é o derretimento, por exemplo, das geleiras polares. Então, aí já é uma consequência. Esse derretimento das geleiras polares, nós temos o Polo Norte e o Polo Sul, né? O aumento da temperatura faz com que grandes blocos de gelo passem do sólido para o líquido. Agora a pergunta vem. A conclusão, não é pergunta. Se transformou esse líquido, vai para algum lugar, não vai? Vai ter que escorrer para algum lugar, não vai sumir ali. Consequentemente, ela vai correr para os oceanos. O que vai acontecer com os oceanos? Vai aumentar o nível de água dos oceanos. Aumentando o nível, ele vai atingir as costas. Então, o que vai acontecer? As cidades costeiras vão sofrer com isso, porque vai acontecer uma elevação do nível da água do mar. Não é verdade? Então, tem gente que já quer morar longe da praia ou lugar mais alto para não ser atingido por essa consequência aí. E sem contar que você, com o de gelo, você está injetando água doce na água salgada. Então você acaba tendo um processo de descompensação da salinidade da água, que isso também tem uma interferência muito grande na questão da aferição das temperaturas e na temperatura do próprio oceano, né? Então a gente tem, principalmente na América do Sul, o fenômeno do El Niño e de El Niña, né? Que acabam, em função do aumento da temperatura, principalmente no Oceano Pacífico, mudando todo o enquadramento meteorológico. Então a gente já começa a ter, e acho que é um outro ponto aí que tá chegando para você abordar um pouquinho melhor, Fernando, a questão das tempestades mais intensas, né? E de fenômenos, né, climáticos, por exemplo, aqui no Brasil, que a gente não via até 30, 40 anos atrás. Então,
mesmo no tempo de estudante, ninguém sabia da existência desses fenômenos da Anina. Não, ninguém sabia. Aconteciam, assim, enchentes, chuvas, tempestades, mas o pessoal não tinha essa explicação. Com a evolução, justamente com o estudo do homem, que tem essa parte que nós falamos que ele vai evoluindo, é que ele descobriu esses dois fenômenos. A partir desses dois fenômenos, ele conseguiu explicar o que acontece muita coisa que tem acontecido. No caso de tempestades, por exemplo, não tínhamos assim, muito conhecimento sobre isso. Eu me lembro da tempestade no Rio Grande do Sul, a mais assim famosa no sentido de devastador foi o ciclone Catarina em 2004. Sim. Que também devastou tudo, né? De 2004 para cá aconteceu novamente agora, né? Os Que ciclones também tropicais. que devastou tudo, principalmente o Sul e Santa Catarina. As ocorrências são mais frequentes Exatamente, agora, né? porque nós não tínhamos esses estudos, não é verdade? E assim como tem as tempestades, tem também as secas mais frequentes. Uma coisa, porque justamente pelos fenômenos, né? O que ele pode provocar de chuva num período, pode provocar de seca em outros. E nessa seca acontece o quê? A falta de água, não é verdade? Plantação morre, gado morre, as pessoas têm que se retirar do lugar. Tem acontecido isso, então, esses impactos, de uma maneira resumida, né? Sim, Que nós sem fizemos dúvida. aqui, porque, nossa senhora, tem muita coisa para discutir. Então vamos lá, vamos falar de coisas para a gente tentar ser mais pragmático, né? Medidas para minimizar as consequências das mudanças climáticas. Primeiro aspecto que a gente já debateu e você pode consultar os outros episódios do seu canal da NTBA, então vá lá na nossa biblioteca digital do canal da NTBA. Fernando já trouxe discussões, né, muito mais detalhadas a respeito do consumo consciente. Mas é importante, né, Fernando, que a gente reforce sempre a questão do que devemos ou não consumir. Então, isso aqui é o seguinte, sempre batemos na mesma tecla, sempre, pode. Uso do transporte, redução da água, consuma conscientemente. Sabe o que parece? Aquela da dengue. Há quantas décadas, Alexandre, existe a dengue? O pessoal fala, não deixe água parada, não deixe água nos pneus. Fala, e sempre acontece a mesma coisa, reparou? Quando você faz reportagens assim nas casas, eles sempre encontram pneu com água, vaso com água, caixas d'água descobertas. Então você bate na tecla, parece que o pessoal não aprende. O consumo consciente é a mesma coisa, consuma só aquilo necessário. Não precisa extrapolar, não precisa comprar um monte de coisas que você não vai usar. Quantas vezes você compra, não usa e joga fora? Então tem que comprar conscientemente. É bom para o bolso, né? E é bom para a saúde. E a pessoa tem que ter consciência do que comprar. Não adianta exagerar. Tá? Tá baratinho. Tá muito baratinho, vou comprar. É sempre assim, sabe? Sim. É sempre assim. O caso do uso do transporte público, bom, eu detesto dirigir, né? Detesto carro. Então, o uso do transporte público, quanto melhor uma cidade ela for servida de transporte público, mais a pessoa vai deixar em casa o carro, por exemplo, e usar o transporte público. Por quê? Porque daí há menos poluição, emissão de gases que os carros soltam, né? E o transporte público, ele acaba favorecendo nesse sentido. Quando uma cidade é bem servida, as pessoas até preferem, né, pegar Hoje, você reparou? Puxa, antigamente isso realmente não era assim, aqueles ônibus quentes, né? Hoje tem ônibus com ar-condicionado, não é verdade? É verdade. As cadeiras são estofadas, as poltronas, os assentos, vamos dizer, são estofadas, não é verdade? Então,
Poxa, nós temos, por exemplo, o VLT, esses meios de O metrô, o trem. que dá gosto de você usar, tudo limpinho, né? Pelo menos aqui, muito limpinho, tal. E o público precisa preservar aquela limpeza, Sem dúvida. tá? Porque ele vai utilizar, É isso certo? mesmo. A redução do uso de água e energia elétrica é o mesmo caso que nós estamos falando aí de bater na tecla. Redução da água como? Tudo a mesma coisa. Reduz o tempo de banho, né? Quando for escovar os dentes, não deixa a torneira aberta. Tem muito costume, a pessoa fica assim, né? E deixando a torneira aberta. Barba, as pessoas fazendo barba, então deixa ali a torneira aberta e vai gastando água, gastando água. Então você tem que tentar reduzir. Máquina de lavar roupa. Tem gente, por exemplo, que junta duas pecinhas e toca na máquina, né? Porque não quer ver roupa suja acumulada. Tá errado isso, em todos os sentidos, sentido financeiro, econômico, né? Então, qual é o certo? Juntar as roupas, juntar uma certa quantidade e lavar de uma vez só. Favorece Entendendo? muito, né? Favorece muito. E daí você pega também energia elétrica, no caso de, estou dando exemplo já de roupa, passar roupas, né? Tem que juntar lá as peças e passar, digamos, eles dizem uma vez por semana. Lógico, cada um sabe, se a sua família foi muito grande, você tem criança pequena em casa, tudo, você tem que ter uma maior agilidade. Tudo isso nós entendemos. Mas, de uma maneira geral, pode acreditar, a pessoa, nossa, lava roupa, Alexandre, ainda com a máquina naquele nível alto, mas bem alto. Porque a máquina de lavar roupa hoje tem diversos níveis, Sim. né? Então você escolhe ali. Até pela quantidade de roupa que você está Exatamente. usando no processo para lavagem. Então, E o reuso dos materiais, né, Fernando? É importante a gente sempre ter isso em mente, né? De poder fazer a reciclagem, de poder dar uma sobrevida a tudo. então hoje existem muitos produtos recicláveis que você pode reusar, verdade? Nós já comentamos aqui, por exemplo, de madeira, né? De casas velhas, janelas, portas velhas que hoje são reutilizadas e transformadas de uma maneira para uso maravilhosa, né? Elas ficam, por exemplo, um produto acabado maravilhoso. Antigamente o que se fazia? Jogava tudo fora, ou queimava, né? Agora já não acontece mais isso. Por quê? Porque isso aí vale muito dinheiro. Eu acho que são preocupações extremamente relevantes, porque cada um de nós, tomando só por base isso aqui, mesmo porque a nossa conversa no café, o café já sei que não tá nem frio, hein? A gente só deu um golinho rápido aqui e o tempo foi. Mas eu acho que é importante a gente aqui trazer essa mensagem para você, empreendedor, para você, empreendedora, que são as pequenas atitudes, né, Fernando? Pequenos gestos. Obviamente, hoje, com o avanço da tecnologia, a gente quando fala aqui um pouco da questão do uso da água e principalmente energia elétrica, hoje, felizmente, né, você fazer o uso da energia fotovoltaica, da energia solar, caiu abissalmente, né, o custo de você implementar um sistema que possa alimentar a sua residência, alimentar a sua empresa, né? Então isso é importante. Hoje a gente também sabe do comércio de energia, de grandes fontes geradoras de energia fotovoltaica, onde você pode fazer a contratação de serviços usando a mesma distribuidora. Isso vai também contribuindo, porque a energia solar ela é inesgotável, né? Principalmente para o ser humano, que passa lá rapidinho, né? Lembrar que a nossa estrela maior é uma estrela de quinta grandeza. O sol um dia vai acabar. Um dia. Um dia. Não seremos nós nessa existência que talvez acompanhemos o seu fim, né? Mas é uma forma de a gente começar a usar de maneira inteligente aquilo que nos brinda todos os dias. Mesmo quando está chovendo, né? O astro-rei está ali brilhando porque estamos de dia, né? Então é importante que a gente cada vez mais comece a olhar para dentro da nossa empresa, do nosso negócio, desligar uma luz, usar uma tecnologia mais avançada em LED, substituição a incandescente, substituição, né, aos outros tipos de lâmpada. Isso tudo somado dá diferença, né, Fernando?
Então, essa mudança, por exemplo, para a lâmpada LED, é, ela pegou no gosto do público porque dá outra claridade daquela luz amarela. A pessoa gosta de lugares claros. Elas são mais caras? São, mas em compensação a durabilidade é muito grande. E fica bonito, né, Alexandre? Tudo clarinho. Então as pessoas aos poucos foram pegando gosto. Eu me lembro quando começou a acontecer a transição, as pessoas compravam um, compravam outra, esperava queimar a luz de lâmpada antiga para depois trocar. E foi indo, foi indo, foi indo. Hoje você não encontra mais outro tipo de lâmpada, É né? verdade, a É só tecnologia veio para ficar. essa lâmpada de LED, e cada uma bonita, né? Com um formato assim interessante, ela faz até parte da decoração, Sem dúvida. né? Tem lustres, por exemplo, que a lâmpada de LED parece vela, Sim, no formato de uma vela. Então é como se tivesse uma vela acesa sim, ali. candelabro, é isso mesmo. Então a pessoa fica entusiasmada de ver lâmpadas coloridas, não é É isso verdade? Então foi isso que, principalmente nessa parte aí das lâmpadas, Sem dúvida. que dá bastante, assim, pano para discussão, né? E olha, gente, café passou rápido. Nem conseguimos tomar a xicrinha inteira. Fernando, só me resta te agradecer a sua participação. Já? Nossa, pô, tudo que é bom acaba rápido, né? Puxa vida. Mas você já está intimado para voltar sempre, Já. trazendo mais informação, mais conteúdo para o nosso empreendedor, para a nossa empreendedora. Eu nem Muito vi o tempo obrigado, viu? passar. Obrigado por você ter participado do Tá. nosso episódio. Obrigado. Fernando é um cara que tem energia para falar conosco a semana inteira, né? Então é por isso que ele sempre volta para conversar com você, empreendedor, você, empreendedora. Com oferecimento de consultora Miramar, 49 anos construindo um patrimônio sólido para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa encontrar o seu cantinho gostoso para viver em conforto, com tranquilidade, com segurança com a sua família. Com o apoio de NNA Santos, consultoria e projetos, que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. E também com o apoio de Now Business Solutions, que faz para você, empreendedor, para você, empreendedora, a gestão tributária, fiscal e financeira do seu negócio, para que você possa realizar bons negócios e fazer a sua empresa prosperar. Nos vemos no próximo episódio do seu canal da NTBA. Tchau!